Olá pessoal, tudo bem? Aula 5, parte 2, vamos dar continuidade aos circuitos RLC, ainda na resposta natural. A resposta natural do circuito RLC, ela é diferente, ela é distinta do circuito de primeira ordem. Por quê? Porque você tem um capacitor e um indutor que estão carregando, estão trocando energia entre eles. Então, o tipo de resposta que nós vamos obter vai depender de um parâmetro que nós chamamos de fator de amortecimento, ok? Vamos lá? Nós terminamos a aula passada, o nosso bate-papo da semana passada, explicando por que a equação diferencial do segundo grau caracteriza o circuito RLC. Como nós estamos interessados na resposta a uma certa excitação, verificamos que obter essa resposta é justamente resolver a equação diferencial do segundo grau. Essa equação diferencial do segundo grau, a resposta, a excitação, representa a função forçante. Então, vamos começar a trabalhar com a equação diferencial não homogênea, que é essa que está aqui. Esta que está aqui. A solução dessa equação a solução é composta pela solução homogênea mais a solução particular. A equação diferencial homogênea é quando esse x de t é igual a zero. Significa que o circuito, a fonte que excita o circuito é desativada. Em termos da minha equação, é fazer a função forçante igual a zero. E a solução é a solução homogênea. Como é que eu acho a solução homogênea que vai ser do tipo K1 é S1 de t mais K2 é S2 de t? Pego a equação diferencial e encontro inicialmente a equação característica. Só substituir a derivada y por s. Então vai ficar S2, A2, S2 mais A1, S mais A0, S mais A1, S mais A0 igual a zero. Eu falei que é substituir y, é substituir a derivada. Derivada segunda, S2. Derivada primeira, S. Ok? A solução desse polinômio vai me dar duas raízes, que são polinômios de segundo grau, que a gente chamou o quê? Das frequências naturais do circuito. E aí, essas duas frequências naturais entram aqui. Ok? O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos modificar um pouco a equação diferencial que rege o circuito para incluir um parâmetro fundamental que é o fator de amortecimento. Tá? Então aqui está dizendo, introduzindo o fator de amortecimento. A equação diferencial tá aqui. Eu vou pegar essa equação diferencial e dividir. Aqui é diferente não homogênea, aqui é homogênea. Fiz esse V de S igual a zero. Vou dividir por L. Quando eu dividir por L, é a mesma equação escrita em outra forma. E eu chamei essa razão de RL, de coeficiente de amortecimento. E 1 sobre LC eu chamei de frequência de ressonância não amortecida. A primeira pergunta que vocês poderiam fazer, por que eu chamei de 2α e não alfa? Vamos lá. Primeiro eu queria reescrever a equação, que agora é esta equação que rege o meu circuito diferencial de segunda ordem. DI de 2α DI, ômega 0 ao quadrado I, igual a zero. Pam, param, pam. Vou começar a trabalhar com essa equação. Essa é a equação que, a partir de agora, é a equação
fundamental, a equação que rege meu circuito de segunda ordem. Ele está em função de alfa, que é o coeficiente de amortecimento, e da frequência, que eu estou chamando aqui, a frequência de ressonância não amortecida. Esse coeficiente de amortecimento é função de R, e a frequência de ressonância não amortecida é função de L e C. Então, os três parâmetros, esses dois parâmetros, dependem única e exclusivamente do circuito. Vou pegar agora a equação característica dessa equação, dessa nova forma, essa nova maneira de escrever a equação diferencial. Pega a equação de característica. S2 mais 2αs mais ômega 0 ao quadrado igual a zero. Acho raízes. Olha por que eu coloquei 2α. Porque quando eu coloco 2α, eu simplifico muito a expressão de S1, das raízes S1 e S2. Ó, ficou menos alfa mais raiz quadrada de α2 menos ômega 0,2. E S2 é menos alfa menos raiz quadrada de α2 menos ômega 0,2. Esse 2α que me permite, ó, menos B mais ou menos B2, 4AC, menos 4AC. Passei 4 para fora, ficou 2, cortei 2 com 2, que maravilha, né? Então, eu já tenho aqui a minha resposta natural, né, em função de quê? A minha resposta natural, a raiz dessa resposta natural depende única e exclusivamente de alfa e de ômega 0, que na realidade depende de R, L e C. Para a gente entender o porquê esse fator de amortecimento é tão importante na resposta natural do circuito RLC, eu vou pegar no coeficiente de amortecimento esse R e vou variá-lo. Vou variar R desde zero até infinito e verificar qual foi o comportamento da resposta natural. Muito bem, olha, quando eu faço R igual a zero, o que acontece? O coeficiente de amortecimento é zero. Significa que o meu circuito ele se torna um circuito LC. Eu vou analisar primeiro esse caso. Depois eu vou crescer R para um valor intermediário. E finalmente um valor muito grande. Então eu vou partir agora de R igual a zero. Depois vou fazer um valor pequeno. Depois vou crescer para, vou chamar um valor crítico de R. E finalmente um valor muito alto de R. Ok? Quando eu faço R igual a zero, o que significa? Eu não tenho mais elemento de perda no circuito. Eu só tenho os dois elementos armazenadores de energia. Vamos supor, por isso eu chamo coeficiente de amortecimento. Vamos supor que o capacitor ou o indutor esteja carregado. Vamos supor que o capacitor esteja carregado. Eu estou procurando a resposta natural. Esse capacitor vai automaticamente ceder energia ao circuito. Agora, não tem nenhum elemento aqui, como eu estou trabalhando com capacitores e indutores ideais, não tem nenhum elemento aqui que absorva energia, que dissipe energia. Então, o que significa? Que no instante inicial t igual a zero mais, a energia que está aqui no capacitor vai circular nesse circuito e vai carregar o meu indutor. Né? Quando o tempo vai crescendo, então toda a energia que estava aqui criou uma corrente aqui, vai diminuindo essa tensão e carregou meu indutor. O que significou o que aconteceu com a carga desse capacitor? Olha que coisa interessante. Ela era Q0 e agora nesse momento que eu estou analisando, a carga é zero. Se eu continuar a observar o comportamento do circuito ao longo do tempo, o que vai acontecer? A energia armazenada no indutor vai
viajar no circuito, né, através da corrente, e vai carregar novamente o meu capacitor. Ó, então essa energia, essa corrente vai de igual a zero até zero. Nesse sentido, ele vai carregando o capacitor que estava com carga zero, agora está com carga menos que zero. Se eu continuar a observar o circuito, vejam bem, em nenhum desses momentos, nunca eu tenho perda nesse circuito. Eu tenho o quê? A troca de energia entre capacitor e indutor. Porque não tenho, eu estou trabalhando com elementos ideais. Se eu continuar, ó, agora vai aparecer uma corrente que vai descarregar o capacitor em cima do meu indutor. Descarreguei o capacitor em cima do meu indutor. O que aconteceu? Ó, a carga agora do capacitor, que era menos que zero, se tornou zero. Finalmente, esse indutor vai colocar uma corrente aqui, que vai novamente carregar o capacitor. Ah, o que eu observei? Eu observei que essa oscilação, né, essa troca de energia entre indutor e capacitor, né, tem uma certa frequência, né, varia com uma certa frequência. Essa frequência que eles variam, ó, é o que eu chamo de frequência de ressonância não amortecida. Depende única e exclusivamente de quem? De L e C. Que maravilha! Né? Muito bem, isso tudo aconteceu quando eu trabalhei com R igual a zero. Ó, fator de amortecimento nulo. Olha que uma palavra bendita. Fator de amortecimento, coeficiente de amortecimento. É algo que vai a cada passagem. R igual a zero, não tem como a energia ser dissipada. Ela fica contida. Ela é sempre trocada entre capacitor, indutor, capacitor, indutor. Agora imagine que eu faço R diferente de zero. Se R for diferente de zero, eu vou ter um coeficiente de amortecimento. Significa que cada vez que a energia que é passada do capacitor para o indutor, o resistor consome um pouquinho. Passou do indutor para o capacitor, o resistor consome um pouquinho. Ó, então vou ter algo, ó, que vai amortecendo até, como eu estou trabalhando com a resposta degrau, até que eu atinja o meu estado permanente. Que coisa linda, né? Muito bem. Conclusão. O sistema, carga, corrente, tensão, continua oscilando, mas as amplitudes vão diminuindo até se anularem. Isso é dito para qualquer alfa diferente de zero, que o sistema é amortecido. Essa frequência com que ele vai variar agora até chegar ao zero é menor do que a frequência de ressonância não amortecida. Mas isso a gente vai ver durante o nosso bate-papo, né? E quanto menor vai depender de vários parâmetros, né? Fundamentalmente da intensidade da amplitude da oscilação, tá bom? Muito bem. Então eu cheguei aqui uma coisa legal. Eu tenho aqui meu circuito RLC, que eu estou interessado na resposta natural. Eu sei o tipo de resposta que eu estou procurando. Eu sei achar S1 e S2, porque eu conheço a equação diferencial de segunda ordem que rege o circuito. E eu introduzi nessa equação diferencial de segunda ordem, eu reescrevi para ela ficar em função de quem? De alfa de ômega zero. Quem é alfa? A alfa é um coeficiente de amortecimento. Se eu variar alfa, ó, variei para zero e para um valor pequeno. Se eu variar alfa, automaticamente o tipo, o shape, a forma da do meu transiente vai mudar, né?
Então, eu vou ter 3 tipos de forma dependendo de R. Ó, R igual a zero a gente já analisou. R, vou botar R muito grande. Vou sair de R muito grande para R muito pequeno. R muito grande, olha o que vai acontecer. Uma volta que você der por aqui, toda a energia vai ser dissipada no resistor. Você não vai ter essa troca de energia que vai me permitir a oscilação. Então, R muito grande significa alfa muito maior, ó, R muito grande. Então, quer dizer que alfa vai ser muito maior do que ômega zero, e a gente chama essa resposta super amortecido, porque o coeficiente de amortecimento é altíssimo, porque R é muito grande. Aí eu vou pegar, o que significa? Ele não consegue oscilar, porque ele vai vumpt. E eu vou pegar esse R muito grande, eu sei se quando R for zero, ele fica oscilando. Se R é muito pequeno, eu tenho uma oscilação atenuada. Então, se eu estou com R muito grande, vai ter um ponto que ele vai deixar de ser super amortecido e vai começar a oscilar. Que alfa é esse? Que valor de resistência é esse que faz a alfa oscilar? Ah, é o que a gente chama o criticamente amortecido. É quando ômega ou quando alfa é igual à frequência natural. Isso se dá quando o valor de R é igual a 2 vezes a raiz da razão do indutor pelo capacitor. Ó, desculpa, R igual a 2 raiz de L sobre C, que acontece o que? Alfa igual a R, raiz de 2 L sobre C, 2 raiz de L sobre raiz de C, que multiplica 1 sobre 2 L's, né? 2L é raiz de L vezes raiz de L, corta a raiz de L, corta com raiz de L, corta 2 com corta 2, fica 1 sobre raiz de LC, que é ômega zero. Então, quando alfa for igual a ômega zero, o que é que acontece? O sistema vai querer começar a oscilar. Ó, ele quer, a partir daí, se eu diminuo mais R, eu vou ter um sistema com oscilação, com atenuação. Quando eu diminuo mais R, o que acontece? Se eu diminuir R, aqui era alfa muito maior do que ômega zero, alfa igual a zero, alfa menor do que ômega zero. Esses são os 3 tipos de respostas que nós vamos encontrar no nosso circuito. Ó, agora ficou fácil de entender. Para R muito pequeno, vou variar R, né? R muito pequeno, ó, é oscilação. Vou crescendo R, vai chegar um ponto que o sistema vai deixar de oscilar. Quando esse sistema deixa de oscilar, o valor de R é igual a 2 raiz de LC, e alfa, que é o coeficiente de amortecimento, é igual à frequência de ressonância não amortecida. Se eu continuo a crescer R, faço R muito grande, o que é que acontece? A partir desse momento, o sistema é super amortecido. Não varia. Maravilha, né? Ó, se R é muito grande, alfa, cadê alfa? R muito grande, alfa muito maior do que ômega zero. O que acontece com essas raízes? Alfa maior que ômega zero. Então, alfa é maior do que a raiz, porque ó, esse número aqui, como alfa é maior do que ômega zero, isso aqui é o número real. Né? Então, sempre esse número é menor que alfa. Então, aqui ó, eu tenho esse número menor do que alfa. Número real, eu vou ter raízes reais, distintas e negativas. Né? Ah, então, como é que vai ser minha resposta? Como é que vai ser minha resposta?
vai ser composta de duas exponenciais decrescentes. Coloquei A1S1, A2S2, a soma das duas. Esse é o superamortecido. Vamos pegar o outro caso. Qual é o outro caso? O outro caso é o caso 2, quando R chega àquele valor crítico. Qual é o valor crítico? Alfa igual a ômega zero ou R igual a 2 raiz de LC. Alfa igual a ômega zero, olha a expressão, o que é que acontece? Isso aqui é zero. Então eu tenho S1 igual a S2, que é igual a menos alfa. Raízes reais iguais e negativas. Você poderia dizer que minha resposta seria do tipo y de t, uma razão, que seria o A1 mais A2, vezes E elevado a ST. Por que elevado a menos alfa t? Por que não pode ser essa resposta? Você sabe por que não pode ser? Porque eu tenho duas condições iniciais, estão lembrados? A corrente IL0 e o VC0. Então eu preciso de duas constantes para satisfazer as minhas condições iniciais. Então, o tipo de resposta que satisfaz as minhas condições iniciais e satisfaz a minha equação diferencial é A1 de t é menos AT mais A2 é menos AT. Ok? É isso que faz a minha resposta ser criticamente amortecida. É algo que sempre puxa, quando eu somar as duas, t igual a zero, vai ter algo em zero. Ok? Maravilha, meu amigo. Vamos lá. O terceiro tipo de resposta é quando o alfa fica muito pequenininho, ou é menor do que aquele valor crítico de R, que é 2 raiz de LC. Esse valor crítico de R vai me fazer o quê? Vou escrever aqui. Eu já sei, se ômega zero for maior do que alfa, que R é muito pequeno, então ômega zero vai ser maior do que alfa. Isso aqui é um número negativo. Isso aqui é um número negativo. Eu posso escrever da seguinte maneira: menos 1, ômega 2 menos alfa. Que eu ainda posso escrever da seguinte maneira: menos 1, ômega 2 menos alfa 2. O que é isso aqui? Alguns conhecem como menos I, nós, engenheiros eletricistas, conhecemos como menos J. Raiz complexa, isso é um número complexo. Gente, esse aqui, o que muda? Do mais para o menos, então, S2. As raízes são conjugadas complexas. S1 e S2 são raízes complexas. Então, colocando aqui agora, vou chamar isso aqui de frequência natural. Mas agora ela é amortecida, ela não é mais o ômega zero igual a 1 sobre raiz de LC. Ela só é igual a ômega zero quando alfa for zero. Aí por isso que a outra frequência, o ômega zero puro, é chamado o quê? Frequência natural não amortecida. Essa aqui é a frequência natural amortecida, porque tem esse alfa. Tamanho de alfa é que vai dizer quantas oscilações eu vou fazer ou não. Então as raízes são complexas. Eu vou na minha expressão e coloco a raiz complexa, vou botar esse menos alfa em evidência. Eu vejo aqui que eu tenho uma identidade de Euler. Identidade de Euler você pode transformar EJ ômega t igual a cosseno de ômega t mais J ômega t, e E menos J ômega t igual a cosseno de ômega t menos J seno de ômega t. Eu esqueci o seno da outra vez.
Mas você entendeu? Muito bem. Isso eu posso manipular. Manipular é ótimo, né? Que está na apostila e chegar à expressão de t, onde eu vejo que é composta pelo uma exponencial decrescente e uma onda cossenoidal. Olha que coisa fantástica. Ó, é como eu tivesse um envelope E menos AT e aqui esse envelope, essa atenuação aqui ia moldando a amplitude da minha oscilação. E a frequência de oscilação é dada também, é função também desse alfa. Que maravilha, né? Finalmente, se eu quiser colocar quando o coeficiente de amortecimento for zero, como o caso 4, eu posso. Se R for igual a zero, alfa vai ser igual a zero. Então, alfa igual a zero. Significa que esse circuito RLC se transforma no circuito LC, que eu sei que ele vai ter como frequência a frequência natural, a frequência de ressonância não amortecida e o coeficiente de amortecimento zero. É uma resposta oscilatória. Que maravilha! Que maravilha! Vou falar um pouquinho do plano complexo, plano S. Sigma ou alfa mais ou menos J, menos é alfa, mais é mais ou menos alfa e mais ou menos J ômega zero. É o plano complexo. E eu vou plotar, colocar as raízes na minha equação característica nesse plano. No caso sobreamortecido, o que é que acontece? Eu só tenho raízes, duas raízes distintas, negativas e diferentes. Então vem aqui, são números reais negativos. Então aqui S1 e S2. Eu tenho somente, são o somatório de duas exponenciais decrescentes. S1 e S2. Então isso aqui, R muito grande, a frequência de oscilação é zero. Então aqui vai representar a frequência, cuja oscilação no meu caso aqui é zero. Então, se S é igual a alfa mais J ômega zero, J, o ômega n aqui é zero. Só vou ter o alfa. Muito bem. No caso de alfa igual a ômega zero, o que é que significou? Que S1 e S2, vou até colocar aqui, né? S1 e S2 vão ser idênticos. Então, significa que as raízes são negativas, reais e idênticas. Olha que maravilha. Fundamentalmente. Agora, quando elas forem, alfa for menor do que ômega zero, significa que R for muito pequeno. Olha que coisa fantástica. Eu vou ter S12 igual a menos alfa mais ou menos J ômega n. Então quer dizer, eu venho aqui, coloco alfa menos 10, vamos supor, e aqui o J2 menos J2. Eu sei que esse circuito oscila com a frequência ômega n e tem uma atenuação de menos alfa. Olha que maravilha! Sem amortecimento quer dizer que a parte real é zero. Olha que coisa fantástica. Superamortecido, raízes reais, negativas e distintas. Frequência zero. Criticamente amortecido, raízes reais, negativas e idênticas. 3. Subamortecida, raízes reais. Não,
raízes complexas. Né? Quer dizer, quanto mais longe eu estiver desse eixo, ó, maior é a atenuação. Quanto maior for ômega nesse eixo, maior é a frequência. Quando S tender para zero, quer dizer, alfa for zero, eu vou ter o sinal sem amortecimento, ok? Muito bem. Conclusão. Comportamento de uma rede RLC é entendido pelo conceito de amortecimento. O que é amortecimento? É a perda gradual de energia inicialmente armazenada no resistor. Esse amortecimento ocorre em função do valor desse resistor. Quanto maior esse resistor, mais rápido vai ser o decaimento da resposta. Se eu ajustar esse resistor, eu posso ter respostas subamortecidas, criticamente amortecidas, subamortecidas e sem amortecimento, que quando R igual a zero. Ok, pessoal? Muito bem. Se eu aplicar isso aqui, então eu vi resposta natural série. Se eu aplicar a dualidade, ó, o que é dualidade? Indutor virou capacitor em paralelo. Resistor virou condutância em paralelo. Capacitor virou indutor em paralelo. Pego esse circuito. Tipo série, R muito grande. R muito grande, tá? Como é 1 sobre R, né? Aqui está errado, R muito grande, eu tô trabalhando. Aqui devia ser G, né? 1 sobre R. Só mudei, ó. 2 virou 2, R virou 1 sobre R, L virou C. Criticamente amortecido. Então significa que para eu ter um sistema sobreamortecido, o que é que significa? Com muito amortecimento, tá? Esse R aqui tem que ser muito pequeno, né? Então 1 sobre R é muito grande, né? Quando ele for muito grande, ó, em série, vamos pegar muito grande, em série. Quando esse R é pequeno, o que é que significa? 1 sobre R vai ser muito grande. 1 sobre R muito grande é como se eu estivesse passando em LC. Não vai passar corrente aqui. Ok? E assim você faz com dualidade, você monta a resposta natural do circuito paralelo. Certo? Próxima aula, a gente vai determinar o quê? As constantes, ó. Cadê ela? Cadê minha resposta, cara? Gente, como ela está longe. Não vai aparecer. As constantes da resposta natural. O y, K1 é elevado a S1 de t, mais K2 é elevado a S2 de t. Nós vamos calcular esse K1 e K2 na nossa próxima aula, ok? Pessoal, prazer enorme. Dê uma olhada nisso, porque na próxima aula a gente vai acabar com a resposta natural e já entrar em resposta forçada e fazer o grande final com a resposta completa, ok? Prazer enorme, muito obrigado e até a próxima.